Bom, gente, vamos falar sobre a carta número 12, Espiritualidade Menor, do baralho do Seu Zé, e também da baralho da Maria Padilha, e de outros baralhos que falam de entidades. Esta carta, ela fala de espiritualidade menor, fala só quando ela está se referindo ao assunto de espiritualidade. E outras vezes ela pode estar falando de agradar uma entidade superior, quando sair, por exemplo, menorá, e ela em combinação, possivelmente, seja um agrado a uma espiritualidade maior, né? Aí, por exemplo, se a pessoa é do candomblé, do batuque e tal, como que se com aquela divindade está pedindo alguma coisa. O que? Não vai dizer o que. Vai dizer que aquela entidade quer alguma coisa. E aí, tu vai no pai de santo aí, no seu sacerdote, e ele especifica. Ponto. A carta não fala mais nada além disso. Nem deveria. Mas aqui o que eu quero falar é que esta carta, olha bem, uma adaga, né? Um punhal, uma faca de 2 gumes. Então a gente tem que entender a simbologia dessa carta, né? Como assim a simbologia? O que representa uma faca? Uma faca, um punhal, o que ela faz? Ela corta, ela fere. Então todo esse contexto, ela serve para uma briga, vamos transformar esse punhal aí, ou talvez até uma espada, serve para uma briga? Também. Ela é uma carta que eu acho ela tem uma certa tensão, mas ela não é extremamente negativa. Ela tem um quê negativo, mas depende muito da combinação das outras cartas que estão com ela. Ela em si, ela é uma carta negativa, muito puxada para neutralidade e totalmente influenciada ao contexto dela, que daí depende da pergunta e depende da situação que está sendo falada ali, da combinação das cartas que ela está envolvida. Então, quando a gente pegar essa carta aqui, a gente tem que ter essa leitura e trazer para um contexto. Por exemplo, eu estou num relacionamento ali. Se eu diagnosticar, se eu ver esse relacionamento, pode dizer que, poxa, tem uma certa pressão nesse relacionamento, tem uma certa farpa, tem uma certa... as pessoas estão se machucando nesse relacionamento. Se eu for previsionar, ver à frente, eu posso ver que eu tenho que lutar por essa relação. Se eu quiser um aconselhamento, vamos dizer assim, pode dizer que te defende. Ou dependendo do contexto, poxa, te desarma um pouquinho. Porque tu já tá pressionando a pessoa. Entende? Depende muito do contexto. Mas todas essas coisas que um objeto cortante pode fazer, que é estocar, que é defender, que é atacar. Este contexto é porque esse é o símbolo que está aqui. Então, além do que estar embaixo escrito, a gente tem que notar o que é o símbolo. Esse é um símbolo. Então a gente precisa entender e buscar a compreensão do símbolo. Vamos dizer no relacionamento, nos negócios, vamos dizer na parte do trabalho. Olha, tu pode ter um corte no trabalho. Não é perda do trabalho. É um corte. Como assim um corte? Pô, às vezes tem um vendedor, tu pode ter menos trabalho para fazer. Tu pode ser tirado de um setor, ser cortado de um setor e isso acabar sendo transferido para outro. Corte. No trabalho, vamos supor que tenha uma previsão. Pô, tu tem que ser mais agressivo, tu tem que ir para cima. Por quê? Vamos supor que tu seja um vendedor. Pô, tu tem que botar a faca entre os dentes e ir pra luta. Tu tem que lutar, tu tem que combater, tu tem que ser mais incisivo. Ou, por exemplo, mas como é que tá no teu serviço aí, tu sai com a faca? A faca, ela também serve de proteção. Tipo, não, tu tem que te proteger. Tu tem que ficar mais atento e te proteger das situações. Eu tô falando, por exemplo, no financeiro, diagnosticando. Tu vai sofrer um corte financeiro. Um corte é uma diminuição drástica de uma quantia, por exemplo. Pode ser uns 50%? Pode. Então tu vai ter um corte. No financeiro, mais pra frente.
Depende do contexto, como eu falei antes. Pode pedir que tu lute mais, busque por mais outras opções de renda, pode ser. Dependendo do contexto, pode ser, futuramente tu vai ter que te defender, te resguardar do teu financeiro para te não perder. Um conselho, seja mais ativo, mais incisivo, te defende. Entende? A mesma carta, ela pode estar falando de N contextos. N contextos. Então a gente tem que guardar a simbologia, olhar a simbologia de uma faca de dois gumes, ela corta para os dois lados, então ela pode tanto ferir alguém contra, quanto pode te ferir. Quando ela falar de espiritualidade, ela está falando de espiritualidade menor. A gente tem que ver o contexto da pessoa, tá? Porque se a pessoa não for de Kimbanda, tu não vai dizer que é uma Exu, não vai dizer isso. Mas quando se fala de espiritualidade menor, pelo menos da minha visão, a gente sempre está falando de entidades que já foram encarnadas ou entidades que não estão no patamar tão elevado. Chupa, Mogira, Preto Velho, criança, talvez se for uma mesa de Kardec lá, um espírito mentor. Entende? Não é uma entidade que já teve, por exemplo, encarnação ou um padrão vibratório desse aí. Ele não vai falar de um orixá, por exemplo, de um deus, sabe? Não é isso. Ela fala desse tipo de entidade nesta linha. E dependendo do contexto da pergunta, também pode ser agregar alguma coisa. Talvez que a entidade precise de um agrado. Mesmo sendo faca, não quer dizer, né, uma adaga não quer dizer que seja um corte, quer dizer, um agrado, por exemplo. Se a pessoa tiver Exu Pombogira, aí pode ser uma coisa bem mais específica nesse ponto. Ela pode dizer, corta. Ou se tiver uma espiritualidade maior e a menor junto, tu tem que agradar teu orixá, tu tem que dar alguma coisa pro orixá. Não quer dizer que seja Egé, tá? Quer dizer que tem que dar alguma coisa para ele, ou tá faltando alguma coisa. Dependendo neste contexto que a pergunta é feita, tá ok? Quando tu tá falando de saúde, pode falar também de corte, de cirurgia, coisas do tipo. Dependendo do contexto, pode ser o corte de uma coisa ruim. Se, vamos supor, se for uma beleza, por exemplo, sai um buquê e sai ela, pode estar falando de uma cirurgia estética, vamos dizer assim, uma tatuagem, algo desse tipo. Então, gente, essas cartas, além do que ela está escrito, a gente tem que olhar o símbolo fala muito. Desde que a gente tenha compreensão do símbolo em si, a gente pode explorar muito mais a leitura e também junto com a combinação das cartas e o que o consulente pergunta. Então é muito amplo, requer muito estudo. Eu não descarto de maneira alguma a sensibilidade e a intuição de cada um. Mas quando a gente conhece o símbolo, a gente consegue extrair muito mais de uma carta. A gente começa a entender o símbolo e trazer outras camadas de significação, tá ok? Até a próxima, gente.